Bom, estamos ao vivo. Começou aqui no Instagram e também no YouTube. Tô esperando a produção me avisar se tá tudo certo lá no YouTube mesmo. Pra ver se vai ter os slides lá no YouTube. Mas aqui no Instagram tá rolando, tá? Mas quem quiser ver os slides, vai lá no YouTube. Fica mais fácil. E a nossa live hoje vai falar sobre aviso prévio. Relembrando que essas lives são pra gente estudar um pouco, pra gente relembrar alguns conceitos, firmar esses conceitos e trazer eles para a realidade da prática, né? Falar como que você pode fazer, o que você pode fazer. No aviso prévio, por exemplo, eu vou falar, que aliás é o nosso tema de hoje, então no aviso prévio a gente vai falar como faz o cálculo, como que funciona, e tem bastante coisa pra gente falar hoje. O aviso prévio parece um tema fácil, mas não é. E deixa eu te explicar por que eu cheguei nesse tema aviso prévio. Eu quero dar bom dia para todo mundo que tá entrando aí. Oi, Rafa, Vladimir, Emerson, Ailton. Sejam bem-vindos. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma série de lives onde a gente vai falar, né? Onde eu quero falar com vocês, a gente vai estudar juntos temas do direito do trabalho, mas eu quero pegar os temas mais pleiteados na justiça. Então, eu separei aqui quais são os pedidos mais feitos na justiça e, por incrível que pareça, o pedido campeão... Deixa eu ver se eu consigo colocar pro lado aqui. E produção, como é que coloca pro lado aqui? Ah, achei. O pedido campeão, então quem tiver no YouTube talvez esteja vendo, eu tô achando que tá pausado aqui, enfim. Mas, depois a gente vê lá. Então, mas o pedido campeão na Justiça do Trabalho é o aviso prévio. Então, o aviso prévio foi o pedido mais feito em 2021. 475.958 processos tinham esse pedido de aviso prévio. Como ele é o pedido mais feito na Justiça... Pode falar, produção, tá rolando no YouTube? Show! Então, quem quiser ver os slides, vai lá no YouTube que consegue ver direitinho. Inclusive, eu tô mostrando esse gráfico, né, da Justiça do Trabalho que mostra quais são os assuntos mais pleiteados na Justiça do Trabalho. E, aliás, eu tô mostrando o ranking de 3, mas são vários, são acho que uns 20, e aí eu quero falar cada dia sobre um desses temas, tá? Hoje a gente, então, vai começar com um aviso prévio, que é o tema mais pleiteado na Justiça do Trabalho, é o tema que as pessoas mais pedem, é o pedido mais feito, né? Porque... é importante a gente conhecer os fundamentos do aviso prévio, conhecer o que motiva o aviso prévio, né? Por que é uma coisa que seria tão natural o empregador pagar e é o pedido mais feito. Então não é feito, não é pago. Aliás, o pedido é feito, mas não é pago naturalmente, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Como eu falei, lá no YouTube tem os slides, tá? Então quem quiser ver os slides, corre no YouTube. O aviso prévio, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tenho os meus slides pra me guiar, porque é muita coisa pra falar e eu não quero perder nada. O aviso prévio, ele tem uma tripla, digamos assim, função. A primeira função dele é comunicar um fato. Olha, o contrato vai ser extinto, tá? Essa relação não vai ser continuada. Então, esse é o primeiro motivador do aviso prévio. Avisar que aquele contrato vai acabar, né? E ele pode acabar tanto por um lado quanto pelo outro, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas... então, o primeiro momento do aviso prévio é esse, tá? O contrato vai acabar. O segundo momento do aviso prévio é fazer uma jornada reduzida, trazer essa redução de jornada, possibilitar que a outra parte se organize. Então, pode ser o empregador se organizando ou o empregado se organizando. Normalmente é o empregado, para ele se recolocar, arrumar um outro emprego, mas pode ser também pro empregador, né? Então, é esse momento de organização para as partes. E o terceiro pontinho do aviso prévio que a gente tem que é importante aqui, é a natureza dele. O aviso prévio, ele tem uma natureza salarial, mas ele também é considerado de natureza indenizatória, é um pouco confuso, daqui a pouco eu vou explicar isso. Porque assim, a gente tem que pensar natureza salarial para os reflexos que ele vai gerar e a natureza para fins de INSS. Tá? Normalmente a gente coloca o aviso prévio indenizado como natureza indenizatória, e eu vou explicar daqui a pouquinho qual é a natureza indenizatória, mas para esses reflexos ele tem essa natureza salarial, ou seja, ele assegura o pagamento, né, de pelo menos aí os 30 dias para essa transição acontecer e todas as vantagens do salário. Então eu tô vendo aqui, ó, férias proporcionais mais 1/3, 13º proporcional, FGTS, anotação na CTPS, que é aquela grande briga, né? Anota na CTPS e não anota na CTPS. Então, ele tem que ser anotado na CTPS sim, tá?
Gente, tá um calorzinho. Vai dando um oizinho aí. Fala se vocês estão ouvindo bem, se estão conseguindo acompanhar. Vou prender um pouco o cabelo aqui que tá muito quente. Então, e manda os coraçõezinhos, tá, gente? Eu adoro coraçõezinhos. Então, essa questão, né? Férias proporcionais mais 1/3, 13º proporcional, FGTS e anotação da CTPS, tá? Tudo isso deve ser observado no aviso prévio. Se o empregado não cumprir, né? O trabalhador não cumprir o aviso prévio, aí a gente tem que ir pro artigo 480 da CLT e eu vou ler aqui pra vocês, tá? Ele vai sofrer danos, descontos, né? Digamos assim. Então, 480, havendo termo estipulado, e isso já traz uma pista pra gente, né? Trazendo o termo estipulado, o empregado... Ah, mas esse daqui eu vou falar depois. Eu vou falar depois porque é pra termo estipulado. A gente tá falando aqui, vamos falar primeiro do contrato por prazo indeterminado. Depois a gente volta nesse daqui, tá? Então vamos pro artigo do aviso prévio direto. É o 487. O que ele fala? E em que momento você identifica, né, o aviso prévio? O cliente chegou para você, doutora, não recebi minhas verbas. O empregador te avisou que você ia parar de trabalhar? Avisou, não avisou? Ele fez uma cartinha, mostrou o aviso prévio, você teve aviso prévio trabalhado, teve aviso prévio indenizado, isso tudo na entrevista prévia com o cliente, a gente já verifica, né? Então, como que foi esse momento da dispensa, o que aconteceu nesse momento da dispensa? Então, o cliente que vai trazer isso para você, por isso que é importante você fazer bem a entrevista da petição inicial, para pegar todos os elementos que você vai levar para sua reclamação trabalhista. O passo seguinte é conhecer a lei, que é o que a gente vai fazer agora, ver o que o artigo fala, o que ele traz de elementos pra gente, né? A gente vai falar também qual é o valor do aviso prévio, quanto que isso vira de dinheiro, de quem é o ônus da prova, de comprovar isso. Lembrando que é sempre importante, o aviso prévio ele tem algumas questões que são polêmicas, e aí é importante fazer uma análise jurisprudencial, né? Uma pesquisa jurisprudencial no seu TRT, para ver como que é feito aí, tá? Com relação a essas pequenas polêmicas, mas a gente vai tratar sobre isso. Vamos voltar aqui então na lei. O que a lei fala do aviso prévio? O artigo 487 da CLT. Ele fala assim, não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de. E aí são prazos variáveis, são 2 prazos diferentes. Tá? Lembrando que lá no YouTube eu tô com os slides, então quem quiser corre lá no YouTube para ver os slides. Então, são 2 prazos diferentes. O prazo 1, 8 dias, então o aviso prévio é de 8 dias, se o pagamento é efetuado por semana ou tempo inferior, então se ele recebe diariamente, enfim. Então, mas normalmente é o semanal, né? Então, para quem é semanal, ele tem que dar um aviso prévio de 8 dias. E para quem trabalha por quinzena, recebe, né, por quinzena ou mês, recebe por quinzena ou mês, aí o aviso prévio tá no inciso 2 do 487, fala assim, 30 dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviços na empresa. Então vamos lá, 8 dias que a gente falou, se o pagamento é efetuado por semana ou tempo inferior, mas se a pessoa também está menos de 12 meses, porque se ela tiver mais de 12 meses na empresa, ainda que ela receba por, né, semana ou tempo inferior, aí ela vai se sujeitar à regra do inciso 2, tá? Se tem mais de 12 meses na empresa, aí é 30 dias de aviso prévio. O parágrafo 1º fala assim, a falta do aviso prévio por parte do empregador, se o empregador não, né, concedeu o aviso prévio, né, dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. A gente vai falar como faz a contagem daqui a pouco, tá? Mas é importante você saber isso. A falta do aviso prévio por parte do empregador, aquele que está contratando, dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso. Garantida sempre a integração desse período no tempo de serviço. E aqui já tem mais uma dica, ó, garantida a integração desse período no tempo de serviço, CTPS. Então, esse tempo do aviso prévio, ele vai contar para fins de vínculo, para fins de CTPS, tá? Isso vai ser contado também. O parágrafo 2º do 487 fala assim, a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Então, se o empregado não quiser cumprir o aviso, o empregador pode sim descontar esse valor do salário. E
Como a gente falou, né, o aviso prévio ele vale tanto para o empregado quanto para o empregador. Por quê? Porque tem esse fim da pessoa se reorganizar, né? Ou o empregador trazer outra pessoa para o lugar, ou o empregado de arrumar uma outra vaga. E, aliás, tem até essa questão de poder sair mais cedo, né? Ou sair 2 horas mais cedo, ou então ele sai 7 dias antes, justamente para possibilitar essa procura do emprego. Parágrafo 3º fala assim, desse mesmo artigo, tá? A gente ainda está estudando esse artigo, que é da lei, para depois a gente ver os desdobramentos em várias outras situações. Inclusive, hoje ainda a gente vai falar do aviso prévio prazo determinado, rural, empregado doméstico, enfim, vários desdobramentos que isso pode ter, tá? Parágrafo 3º. Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo para efeitos dos parágrafos anteriores será de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço. Então, essa aqui é uma situação bem peculiar, que pouca gente vai lidar com ela no dia a dia, né? Mas o salário pago à base de tarefa, o cálculo é feito pela média dos últimos 12 meses. Agora, um parágrafo que é muito importante é o parágrafo 4º, fala assim, é devido o aviso prévio na despedida indireta. E essa era uma questão que tinha aí, né? A rescisão indireta, esse rompimento do vínculo, né, a justa causa do empregador, que a gente chama, essa rescisão indireta, isso motiva ou não motiva o aviso prévio, né? Isso não é nem motiva, isso incide o aviso prévio sobre esse tipo de término, e sim, incide, tá? Aqui tá falando bem claro no parágrafo 4º, é devido o aviso prévio na despedida indireta. E o parágrafo 5º fala assim, o valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Então, há horas extras, mas desde que elas sejam habituais, tá bom? Vai mandando coraçãozinho aí que eu vou beber uma aguinha. E o parágrafo 6º fala sobre reajustamento salarial coletivo. Isso aqui eu não vou nem entrar nessa parte aqui, porque eu acho que tem coisas mais importantes pra gente tratar hoje. Em 2011 veio uma lei muito importante para o aviso prévio e que mudou um pouco a dinâmica, e eu quero falar dela e eu quero explicar também a forma de contagem. Lembrando que todos os meus estudos eu estou fazendo com base nesse livro aqui do Dr. Homero Batista, é um livro da Revista dos Tribunais, e ele fala um pouco sobre a contagem porque tem um erro comum, digamos assim, né? Uma coisa que os advogados normalmente fazem errado no cálculo dessa questão da norma aí. Então, vamos lá. A Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011, fala sobre aviso prévio e dá outras providências. E se você quiser ver a íntegra da lei, corre lá no YouTube que eu estou projetando. E ela fala assim, o aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, é isso que a gente acabou de ler, aprovada pelo decreto tal, será concedida na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma empresa. Então, aqui a gente já tem um indício. A pessoa tem 1 ano de serviço na mesma empresa? 30 dias. O aviso prévio previsto... Aí o parágrafo único, né? Ao aviso prévio previsto nesse artigo serão acrescidos, então vamos aumentar aí, 3 dias por ano de serviço prestados na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Agora, vamos falar da forma de contagem, que eu falei que sempre dá um probleminha aí, né? Como fala o Dr. Homero nesse livro aqui que eu tô estudando, ele falou que, normalmente, o que se faz? 30 dias, e aí, vamos supor uma pessoa com 5 anos de serviço, né? Então, se conta 30 dias, e mais 3, 6, 9, 12, entendeu? Vai fazendo a contagem por ano trabalhado. Segundo ele, a forma de cálculo mais correta seria, o primeiro ano já é remunerado pelos 30 dias. Então, a partir do segundo ano, você acrescenta mais 3. Isso assim, é o que está escrito aqui, né? Claro que advogado, ele tem que fazer uma pesquisa jurisprudencial, ele tem que ver o entendimento dele. Você pode ter o seu entendimento que vai contra a jurisprudência estabelecida, ou contra o que eu penso, ou contra o que qualquer pessoa pensa, desde que você consiga defender isso juridicamente, né? E tanto é assim que o advogado é a pessoa que muda a jurisprudência do país. O advogado é a pessoa que muda entendimentos. Então, você pode ter um entendimento diferente, discordar sem problema nenhum. Estou falando como que tá aqui no livro,
tá? E aliás é até bom isso, a gente ter esse pensamento crítico, pensar em mudanças, tentar fazer diferente, tentar emplacar um novo entendimento, né? Isso é muito positivo, mas eu tô falando com base nesse livro, tá? Então, de acordo com a doutora Mera Batista, a forma de cálculo correta é 30 dias já equivale ao primeiro ano, e aí mais 3 dias para cada ano trabalhado. Essa forma dele é muito benéfica para quem tem muitos anos de serviço, porque acaba conseguindo contar um ano a mais aí, né? Porque até chegar nos 90. Agora, para quem tem poucos anos de serviço, aí acaba sendo menos benéfica. Eu sempre falo nos meus cursos, em tudo que eu faço, você tem que pensar no que é melhor para o seu cliente. Como que você vai fazer o cálculo? Você vai fazer como for mais benéfico para o seu cliente. Seu cliente é empresa, você vai defender que a contagem tem que ser menor, tem que ser, o primeiro ano já está remunerado e é 3 dias para os outros. O seu cliente é o empregado, para ele vale a pena contar os 3 anos a mais, né? Desprezar o primeiro ano ou incluir o primeiro ano, enfim, você vai fazer a contagem de acordo com aquilo que for mais benéfico para o seu cliente. Tá dando para entender? Me conta aí nos comentários, tá dando para entender? Vai me avisando. Lembrando que essas aulas aqui que eu vou falar, né, cada dia eu vou falar sobre um dos pedidos mais feitos na Justiça do Trabalho, e depois essas aulas elas vão só pros meus alunos lá no meu curso, vai ficar salvo lá e não vai ficar salvo aqui, tá? Nem no YouTube, nem no Instagram. Essas aulas não ficarão salvas. Então, se programe para participar sempre ao vivo, porque aí você pega todo o conteúdo, ou então se programe para ser meu aluno, que aí você tem direito de assistir todas as aulas quanto quiser, né, e no ritmo que quiser. Aqui é importante a gente falar também sobre a natureza que é indenizatória. Como eu falei, essa briga aí, né, do aviso prévio, é natureza salarial, é natureza indenizatória. Essa parte aqui, esse acréscimo de 3 dias, é claro que a natureza é indenizatória, tá? Então, aqui não tem dúvidas, a natureza é indenizatória. A briga que dá é naquela outra parte do aviso prévio, mas como eu falei também, você pode defender aquilo que for mais benéfico para o seu cliente. Rotineiramente, nos acordos, como que acontece? A gente inclui o aviso prévio indenizado como verba indenizatória, sem problemas, os juízes aceitam, não tem incidência de INSS, tá? Mas como eu falei, você tem que sempre pensar naquilo que é mais benéfico para o seu cliente. O direito, ele não está escrito em pedra, ele é mutável, ele muda todos os dias. Aliás, quem faz parte do canal do Telegram lá recebe notícias diárias, então o direito está sempre em movimento e os entendimentos mudam, né? Então, é bem natural que isso aconteça e bem natural que você possa defender o direito que você acha melhor para o seu cliente. Agora vamos falar um pouquinho do aviso prévio para prazo determinado. Como que funciona? A princípio, o aviso prévio ele é aplicado a contratos de prazo indeterminado, ou seja, aqueles sem prazo de término. Mas aí você pode me falar, Belissa, será que cabe em prazo determinado? Cabe. Depende, né? Depende. Tem uma questãozinha aqui que é o ponto-chave para saber se cabe ou não cabe. O artigo 481 fala assim, que é o que eu falei que eu ia falar depois, estou falando agora, então. 481. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem as rescisões de contrato por prazo indeterminado. Nossa, o que quer dizer isso? Calma que eu vou te explicar. Então, se o contrato for determinado, contrato temporário, contrato de experiência, não importa, for um contrato com prazo determinado, um prazo de todo mundo já sabe quando ele vai acabar, o prazo é aquele, mas no contrato existir uma cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antes de terminado o ajuste, né, antes de terminado o prazo, ou seja, se tiver previsto ali, em palavras leigas, se tiver previsto ali uma rescisão mútua, né, um semelhante ao aviso prévio, nesse acordo por prazo determinado, aí sim você pode exercer esse direito, tá? Mas tem que ser pactuado pelas partes. Se não existe isso no contrato, não vai incidir o aviso prévio, tá? Essa é a única possibilidade do aviso prévio incidir sobre o prazo determinado, contrato de prazo determinado. Não tem outra. E renúncia. O empregado ele pode renunciar o direito ao aviso prévio? Estou mostrando os slides lá no YouTube também, quem quiser ver lá. Ele não pode renunciar, tá?
A súmula 276 do TST fala assim, ó, aviso prévio, renúncia pelo empregado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável, ele não pode renunciar, é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, jamais uma informação importante. O pedido de dispensa do cumprimento não exime o empregador de pagar o valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego. Então, essa exceção é importante. Se o trabalhador conseguir um novo emprego, e você, claro, o empregador tiver como provar isso, se o trabalhador conseguir um novo emprego, aí sim pode ser considerada a renúncia do aviso prévio, tá? Mas é só essa exceção que está na súmula 276 do TST. E o caso do doméstico, como fica? Doméstico também teve bastante briga já, e até que chegou a Lei Complementar 150 de 2015, não é tão recente, mas pensando aí, né, na CLT de 43, é recente. A gente sempre tem que pensar como que era lá atrás, né? O que motivou essa legislação a ser desse jeito. Então, 2015 eu considero relativamente recente, é uma decisão recente, tá? Artigo 23 da Lei Complementar 150 de 2015, ela garante o direito do aviso prévio ao empregado doméstico, tá? Então, não tem mais discussão, empregado doméstico tem aviso prévio. E o rural? O rural também tem aviso prévio, porque ele usa, né, ele dispõe das mesmas fontes normativas do empregado urbano. Embora não sejam exatamente as mesmas legislações, né, tem contrato por safra, tem coisas que são específicas, mas as mesmas fontes normativas, aí a gente bebe das mesmas fontes. Então, tem a CLT, tem a Constituição Federal, enfim, tem as mesmas fontes, então ele pode sim se valer do aviso prévio, tá bom? Bora lá, estabilidades. Vamos falar um pouquinho de... eu quero falar uma coisa antes de falar das estabilidades. Como que fica estabilidade e aviso prévio? Tem uma observação aqui nesse livro que eu achei muito, muito, muito interessante. Fala assim, ó. A escolha... Ó, o cachorro latindo bem agora. A escolha entre indenizar o aviso ou exigir o cumprimento pertence ao empregador. A escolha entre indenizar o aviso ou exigir o cumprimento pertence ao empregador. A escolha entre a redução de 7 dias ou a redução de 2 horas pertence ao empregado, tá? Então, quem decide se o aviso vai ser indenizado ou vai ser cumprido é o empregador. Quem decide se vai sair 2 horas mais cedo ou se vai sair 7 dias antes é o empregado, tá bom? Empregados não sujeitos a controle de jornada, como trabalhadores externos ou alguns de alto escalão, são aqueles do 62, incisos 1 e 2 da CLT, tá? Então, esses empregados não sujeitos a controle de jornada ou de alto escalão não dispõem das duas opções, mas apenas da via de redução de 7 dias. Então, trabalho externo ou esses cargos de confiança, esses cargos elevados, só pode ser 7 dias, tá bom? Então, vamos entrar nas estabilidades aqui, a gente já está caminhando para o fim. Estabilidades. Dirigente sindical e integrante da CIPA, se ele já foi dado o aviso prévio, tá? Já foi avisado que vai rolar o aviso prévio, que vai rolar a dispensa, já foi comunicado isso, e ele se inscreve para participar da CIPA ou para ser um dirigente sindical, enfim, ele se inscreve nas eleições. Ele não vai ter direito à estabilidade. Tá bom? Ele não vai ter direito à estabilidade, porque ele já sabia do término do contrato. Então, o fato de, no aviso prévio, ele se inscrever para participar de uma eleição ou ele se inscrever para tentar ser um dirigente, integrante da CIPA, isso não confere a ele a estabilidade. Mas tem 2 outros casos que são um pouco mais intrincados, digamos assim, que são um pouco mais complicadinhos, que é o acidente de trabalho e a gestante. E, como eu falei, nesses casos, especialmente nesses 2 casos, mais no acidente de trabalho, é interessante fazer uma pesquisa jurisprudencial bem extensa para ver aquilo que pode ser mais favorável para o seu cliente. Acidente de trabalho, normalmente, o que se entende? Eles chegaram num entendimento misto, digamos assim, né? Não é nem, tipo, não tem estabilidade e nem tem estabilidade, não. O que se decidiu? Acidente de trabalho ocorrido durante o aviso prévio, então faz uma suspensão do contrato de trabalho, o contrato fica suspenso, sem garantia posterior. Então, acabou, né,
a estabilidade, a pessoa se recuperou completamente, não é nem estabilidade, acabou aquele período, a pessoa se recuperou completamente, já está apta ao trabalho, ela não tem garantia de emprego, tá? Mais uma vez, como eu falei, esse tema é polêmico e tem que ver na jurisprudência aquilo que é mais favorável para o seu cliente. Você pode defender o entendimento contrário sem problemas, tá? O advogado, ele inclusive deve sempre pensar, não só o que o outro fala, mas ele deve pensar aquilo que ele mesmo acredita, aquilo que mesmo que ele estuda, que ele fundamenta. O advogado, ele tem que se desenvolver, sempre. E o caso da gestante, como que é? O caso da gestante não tem jeito, tá? Emprego normal. E eu achei interessante que ele fala no livro, assim, a proteção trabalhista, no caso da gestante, objetiva abranger o nascituro e tem caráter objetivo, não levando em conta nem mesmo a ciência do empregador sobre o fato. Então, se o empregador sequer precisava ter ciência sobre o fato, né, da gestação, ficou sabendo depois que ela saiu da empresa, ele é obrigado a reintegrar, que dirá essa questão da estabilidade saber da gravidez durante o aviso prévio, né? Então, ela tem sim essa estabilidade para proteger o nascituro. Deixa eu ver, eu acho que... Então, esse era o último slide, mas eu quero falar mais algumas coisinhas aqui antes da gente terminar que eu acho que são importantes. Primeiro, sobre o cálculo do aviso prévio. Eu acabei não colocando nos slides, mas está aqui no livro, eu destaquei, e eu acho importante a gente tratar sobre isso. Primeiro, quando fala assim do aviso prévio indenizado, né? Deve abranger então o cálculo deve abranger o salário fixo e todas as parcelas variáveis, como horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, gratificações. Então, tudo aquilo que for pago habitualmente ao empregado deve ser pago também com relação ao período do aviso prévio, tá? Ainda que indenizado. E ele até fala assim, caso seja necessária, a média será tomada como base nos últimos meses. Não era nada fixo, tudo bem, faz a média dos últimos 12 meses e paga essas questões, tá? Outra questão que é importante a gente falar aqui é o aviso prévio versus prescrição, né? Prescrição trabalhista. A gente sabe que a prescrição, a partir do momento que a pessoa sai do trabalho, tem 2 anos para entrar com a ação e ele retroage 5 anos. Aí começou a discussão, né? 2 anos depois que sai do trabalho, mas é o dia que trabalhou, o último dia do trabalho, ou é o último dia do aviso prévio? E aí, eu entendo, né, que já está mais que pacificado, que é o último dia do aviso prévio, tá? O aviso prévio, ele integra esse período aí de contagem para fins prescricionais. No livro fala assim, dispara o prazo, né? Então começa o prazo da prescrição apenas a partir do último dia do encerramento da projeção do aviso prévio indenizado, ainda que fictícia. Então o aviso prévio foi indenizado, nem trabalhou, só pagou o valor, não tem problema. Aquele período ele tem que ser tanto enviado para a carteira de trabalho, como a gente falou no começo da live, como ele tem que ser usado para cálculos de prescrição. Beleza, Melissa. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Tem aqui um finzinho que eu quero falar. Possibilidade de reconsideração do aviso prévio e possibilidade de justa causa durante o aviso prévio. Oi, doutora, suas aulas já me ajudaram bastante, sobretudo o seu tópico sobre recolhimento de DARF, que está no blog. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Alan. Vem comigo que tá certo. Se inscreveu na Mala Direta? Se inscreve lá no topo do blog. Se inscreve na Mala Direta que eu sempre mando bastante coisa bacana. Então vamos falar da reconsideração, né, do aviso prévio ou a justa causa do aviso prévio. Alan, a live não vai ficar salva, tá? Quem aparecer ao vivo vai pegar tudo, quem estiver no YouTube também vai conseguir ver, mas depois esse material ele vai ficar disponível só para os meus alunos lá na área específica do curso, porque eu quero falar sobre todos os pedidos mais frequentes na Justiça do Trabalho, aqueles que são mais pleiteados. Então, isso daí é um material que eu estou desenvolvendo para os meus alunos e eu estou fazendo a gravação, né, digamos assim, ao vivo aqui com vocês. Quem pegou ao vivo, legal. Quem não pegou, depois só na área de alunos, tá bom? Então vamos falar primeiro sobre a questão de reconsideração do aviso prévio. No artigo 489 fala assim, dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, ou seja, deu o aviso prévio, acabou o prazo, a rescisão está feita. Mas, se a parte reconsiderar o ato antes do seu termo,
A outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Então, se o empregador falar assim, continua trabalhando, eu quero você aqui, por favor, não sai. Se o empregador desistir, por exemplo, e o empregado concordar, tá? Precisa da anuência, aí precisa dessa anuência, aí sim pode acontecer essa reconsideração. Se não. Tá? Se não, se a outra parte não concordar, aí no fim do prazo acaba o contrato. Mas o que é interessante é a questão da justa causa. É possível dar justa causa durante o aviso prévio? E sim, é possível sim. O artigo 490 fala assim: o empregador que durante o aviso prévio dado ao empregado praticar ato que justifique. É isso aí. O empregador que durante o aviso prévio dado ao empregado praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento de remuneração correspondente ao prazo do aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Então, é tanto possível digamos assim, a justa causa do empregado quanto do empregador, tá? É possível sim a justa causa durante o aviso prévio. E agora o que eu quero falar? A gente falou, né? O que o cliente chega para você contando, como que você vai fazer essa entrevista, montar o seu pedido, tentar descobrir o que aconteceu, como que foi, se ele tem o papelzinho do aviso prévio, se não tem, como que aconteceu isso, o que a lei fala. Falei da importância também de pesquisar a jurisprudência, qual é o valor do aviso prévio, né, que é correspondente a um salário, mas tem a quantidade de dias, a gente já falou isso também. O ônus da prova, de quem é o ônus da prova, eu tinha separado aqui, separei. Fala assim, ônus da prova, aviso prévio, ônus da prova. Separei até umas júris para vocês. A regularidade do aviso prévio trabalhado com a devida comunicação e concessão de redução da jornada ou de folga 7 dias corridos é fato impeditivo do autor, competindo a réu, ônus da prova. Então, o reclamante ele fala assim, não tive aviso prévio. A reclamada pode falar não teve mesmo, ou ela pode falar assim, teve e alegar algum fato impeditivo. Nesse caso, o ônus é dela, tá bom? Aviso prévio, o ônus é da empregadora. Na audiência, o que você pode fazer de prova em relação ao aviso prévio? Na petição inicial você vai pedir então, falando, olha, é devido o aviso prévio, você vai mostrar os artigos que a gente falou aqui, vai fazer a contagem já, porque a inicial ela tem que ser líquida, então você vai falar assim, é devido aviso prévio de X dias, de acordo com os critérios que a gente já estudou. Na defesa, pensar aqui numa defesa, né, trabalhista, o que você vai falar? Você vai alegar, já foi trabalhado, não foi trabalhado, você vai juntar um documento falando que fez o depósito, ou mostrando ali que ele cumpriu tudo certinho, enfim. Em defesa, então, o que o empregador tem que fazer em defesa é mostrar que o aviso prévio foi feito regularmente ou pago regularmente, né? Tem que mostrar que não tem nenhum problema nesse pagamento. E aí, em audiência, a gente já viu que o ônus é do empregador, o ônus é do empregador, então é ele que tem que mostrar, né, essa regularidade nos pagamentos. E na audiência, como que você vai fazer prova do aviso prévio? Em regra, a prova é basicamente documental, tá? Se tiver alguma divergência de término de contrato, de dia que encerrou, enfim, a empresa apresenta todos os papéis lá falando que foi no dia 1, mas o seu cliente fala que foi no dia 10. O que você vai fazer? Você, como advogado de reclamante, o que você vai fazer? Você vai pegar testemunhas e falar, olha, ele trabalhou lá até que dia? Até o dia 10. Você viu ele trabalhando depois do dia 1? Vi. Né? Então, você tem que levar alguém que mostre que ele trabalhou além daqueles dias. Ou então, eu nem estava programada para falar isso, mas eu vou falar. A gente tem as provas digitais. De repente, o seu cliente, ele ia de Uber, ia de Uber trabalhar. Então, você consegue mostrar o trajeto, né? Coloca os prints do Uber, mostrando que ele ia todo dia para o local do trabalho e voltava no fim do dia. Você pode fazer isso como prova também, só que é uma prova documental, não é uma prova para audiência, né? Mas em audiência, você sempre pode pedir para outra parte ou para testemunha, para olhar documentos dos autos. Então, você pode falar assim, para o preposto, por exemplo, tem esse trajeto aqui do Uber, você reconhece isso? E ele pode falar sim, não, enfim, então você pode
em audiência, com relação ao aviso prévio, você pode puxar isso, né, ou levar testemunhas ou fazer a outra parte reconhecer documentos que demonstrem a sua tese, demonstrem que você está certo. E se você for advogado da empresa, a mesma coisa, tá? Você pode comprovar que, através de testemunhas, que ele não trabalhou no período que ele falou, ou então que ele não comparecia à empresa, ou que a empresa estava fechada, enfim. Isso aí tudo o empregador pode fazer, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. A gente falou sobre aviso prévio, falou bastante sobre aviso prévio. Falamos tudo sobre aviso prévio, o que você tem que fazer, o que o cliente vai te falar, o que a lei fala, como fazer o cálculo, de quem é o ônus, a importância da pesquisa jurisprudencial, o que é alegar em inicial, o que é alegar em defesa, o que falar na audiência. E na próxima quarta-feira, o dia certo das lives é quarta-feira, tá? Então, na próxima quarta-feira eu volto com outra live falando sobre mais um dos pedidos mais feitos da Justiça do Trabalho. Vou ver aqui sobre qual que eu falo. E eu quero lembrar uma coisa aqui. Hoje em dia, eu até mandei um e-mail para quem está na minha mala direta, recebeu hoje esse e-mail falando que existem muitas vozes por aí, né? Existem muitas... Vou até deixar esse slide aqui, ó, dos assuntos mais pleiteados na Justiça do Trabalho. Existem muitas vozes por aí, existe muita gente falando sobre direito, falando sobre prática, falando sobre muitas coisas, e às vezes o advogado acaba ficando perdido, porque ele ouve um, ouve outro, e é um excesso de informação. Hoje a gente está vivendo nessa era dos excessos, né? É excesso de informação, é excesso de coisa. Isso vai criando mais angústia do que ajudando. Isso vai deixando a gente mais, assim, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Então, o meu convite para você é pare de consumir tantas informações, pare de ouvir muitas vozes, pare de consumir diversas fontes e concentra. Escolhe uma, duas pessoas para você seguir ou estudar, né? Não seguir, assim, mas para você estudar, para você ter como mentor, porque você precisa de um caminho guiado. Aqui o meu estudo sempre é assim, né? Não só esse estudo, mas tudo que eu faço é pensando nisso, num caminho guiado, num caminho que você possa se desenvolver de forma linear, né, com método, com estrutura, do começo ao fim. Tanto que aqui as lives, primeiro a gente falou de competência em geral da Justiça do Trabalho, que é o fundamento. Na segunda live a gente falou de competência territorial, que também é um fundamento. E hoje a gente começou a falar dos pedidos mais feitos na Justiça do Trabalho, abrangendo tudo sobre ele aí, né? Então é tudo de forma progressiva, é tudo de forma linear. Tá? Então, o meu convite para você é esse. Ouça poucas fontes. Se você quiser, vem comigo, vai ser um prazer. Mas ouça poucas fontes para você ter acesso à informação sem ficar perdido. Para você ter acesso à informação sem ficar inseguro, né? Que é o que a gente não quer aqui. Tá bom? Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira. A gente se vê lá, então. Vou encerrar a transmissão aqui no YouTube. Obrigada a todo mundo. E vou encerrar aqui no Instagram também. Obrigada, gente. Até a próxima quarta.